buscar refúgio, né, na habitação dele, na fortaleza dele. E o tempo todo nós temos que lembrarmos de uma coisa. Josué, capítulo 24, versículo 14. De tempos em tempos nós temos que nos ajuntarmos, por isso que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de revelação. Por isso que todas as vezes que nós lemos um versículo, nós vamos ter uma revelação diferente, sobrenatural da parte de Deus. Não é? Sempre Deus estará nos revelando algo novo. Amós, né? Capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus diz que virão dias, diz o Senhor, que Ele vai enviar sede e fome sobre a terra. Não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje nós temos essa oportunidade, glória a Deus, porque nós estamos nos reunindo. Shalom, povo de Deus, shalom, Lenizete. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui por livre e espontânea vontade. Eu glorifico a Deus por vocês não desistirem de mim. Não é? Tem uma... Eu nunca pensei, na verdade, eu sempre falo isso aqui, mas eu nunca pensei assim, de um ponto de vista de ser grato a Deus, isso eu sou, e as pessoas, por estarem na caminhada comigo, não é? No culto de domingo, que domingo retrasado, ontem fez 8 dias, a jovem que estava fazendo louvor, a irmã Glaucia, ela falou uma coisa. Ela disse assim: obrigado, apóstolo, por não desistir de nós. E achei interessante aquelas palavras, porque eu sempre falo isso, eu sempre agradeço as pessoas que estão na caminhada comigo, que estão orando comigo, que estão orando por mim, né, que está me ajudando na intercessão pela vida das pessoas. Essa noite eu acordei 2 horas da manhã, e acordado de 2 até as 4. E Deus me trouxe à memória muitas intercessões, muitas pessoas que precisavam ser cobertas de oração. E, sabe, o Espírito Santo vai revelando aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas quando Josué, no capítulo 24, no versículo 14, ele traz à memória do povo a palavra ou as ordenanças do Senhor, quando o povo de Deus ainda cocheava entre 2 pensamentos, quando eles percebiam que talvez passariam por uma situação de aflição, ou algo não ocorria conforme a sua vontade, ou a vontade daquele povo, eles se lembravam do Egito. Egito é mundo, tá? Egito... Pois é um bicho. Egito é a representação do mundo. Toda vez que você lê Egito na Bíblia, está se referindo ao mundo lá fora. E a palavra de Deus diz que... O bichinho caiu em mim aqui da lâmpada. Diz que, então, de tempos em tempos, Moisés fazia isso e Josué fazia isso, para trazer à memória do povo as instruções, os ensinamentos do Senhor. Então, chegou um tempo que a crise, a situação ficou tão grave, que ele reuniu o povo e falou: olha, eu não sei o que vocês querem. Vocês, qualquer tribulação, qualquer dificuldade que vocês percebem que está diante de vocês, vocês pensam em voltar para o Egito ou para o mundo, para a vida da escravidão.
Vocês pensam em voltar a servir os deuses, com D minúsculos, deuses profanos? Vocês, qualquer coisinha, pensam em voltar para lá, para serem escravos, para comer pepino, jiló, cebola? Era isso que Faraó dava a vocês para comer? É isso que o nosso inimigo, nosso adversário, nos dá também quando ele consegue nos aprisionar? Ele disse: se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, escolham hoje quem vocês querem servir. Se os deuses que vossos pais serviram da além do rio, ou os deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos gegazeus, dos heteus, dos heveus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué ali foi categórico diante daquele povo. Mas por que eu estou falando isso? Porque de tempos em tempos, nós temos não só que relembrarmos isso, mas de tempos em tempos nós precisamos renovar a legitimação da nossa casa. A quem a nossa casa é consagrada? Levíticos, livro de Levíticos, capítulo 27, versículo número 14. A palavra do Senhor diz assim. Se vocês quiserem abrir, pode abrir. Vamos ler? Enquanto isso, eu vou pegar meu copo de água, que eu não sei. Ah, está ali. Levíticos, capítulo 27, versículo 14. Abram aí. Vou pegar meu copinho de água. O negócio é tão sério que está escrito nesse texto. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim a casa será. Nós sabemos que nos tempos antigos, nos tempos de Moisés, nos tempos do povo de Deus, das instituições, da instituição das leis. Então Deus, ele colocou cláusulas e condições para todo aquele que faria parte do seu povo, ou pelo menos quisesse viver em comunidade, intitulada Povo de Deus. Então tinha condições, tinha regras para se declarar povo de Deus ou declarar que faz parte da família do grande eu sou, do grande rei, do Senhor dos senhores. E uma das condições era essa. Por quê? As casas eram construídas, rebocadas, né? Às vezes usava argamassa e etc. Mas quando a casa era um ambiente muito carregado, e a gente depara com isso aí o tempo todo. Tem casa que a gente visita, e eu fico pensando, se a gente tiver que dormir em uma casa
E se a gente estiver muito cansado e for muito fora de hora e a gente tiver que fazer uma varredura espiritual, uma batalha espiritual naquela casa para poder descansar, porque senão é guerra a noite toda. Então aqui está dizendo que quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, bom, é nosso dever legitimar a nossa casa. Casa, vamos entender, no ambiente físico em que nós vivemos, ou as 4 paredes que é constituído o templo para adoração, e também nós, o nosso corpo físico. Então, aqui no livro das leis, o livro de Levítico, está dizendo que alguém pode construir uma casa com boas intenções e praticar más intenções na sua casa. Por exemplo, eu construí uma casa para ser boa, eu construí uma casa para ser abrigo, eu construí uma casa para ser conforto, eu construí uma casa para ser aconchego para minha família. Bom, a intenção era boa, a intenção foi boa. Porém, o que se pratica naquela casa não é boa a intenção. Ou a pessoa pensa que está praticando com boas intenções, mas na verdade está abrindo brechas ou precedentes, ou dando legalidade ao adversário. Oportunidade para ele entrar. Esse texto de Levítico que nós lemos, olha só, irmãos, uma maldição pode instalar dentro de uma casa de acordo com as ações ou os atos de quem vive nela. Então, quer dizer, as palavras, né, as intenções, digamos, e a forma como a pessoa vive e age naquele ambiente pode trazer vários tipos de maldições para aquela casa, como ruína, como miséria, como pobreza, como enfermidade, até morte para aquela casa. Esse texto que nós lemos aqui, o Senhor está falando do pecado mais grave que a pessoa podia cometer, e como consequência desse pecado a pessoa se tornava leprosa, e dependendo das ações dessa pessoa, dependendo do que ela praticou, se é algo muito grave diante dos olhos de Deus, a lepra se instala também no reboco, nas paredes das casas. Houve algumas passagens, alguns casos na Bíblia, que o sacerdote tinha que mandar arrancar o reboco e fazer de novo. Tamanha contaminação, ou tamanha, digamos assim, as barbaridades cometidas pelo dono da casa, e que isso se tornou abominação perante os olhos de Deus. Mas Deus ensinou lá no Êxodo, capítulo 12. Eu não sei se vocês se lembram, no Êxodo, capítulo 12. O Senhor instituiu a primeira Páscoa. Mas essa Páscoa, que quer dizer passagem, no versículo 12, o Senhor fala assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, todo filho mais velho. Se eu estivesse vivendo no Egito nessa época, eu tinha uma navalha, porque Deus falou, vai morrer todo filho mais velho que existir em uma casa, até dos animais. Vamos continuar lendo aqui, ó. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até os animais, e sobre todos os deuses, agora com D minúsculo, Deus profano, né? Do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo assim, sou eu que mando. E pronto, acabou.
vou fazer juízo, vou cortar pescoço dos deuses, vou cortar pescoço das imagens de escultura, vou cortar pescoço do santo. Por que Deus castigou o Egito com 10 pragas? Porque o Egito, ou o mundo, vamos comparar isso com o mundo hoje, eles tinham um santo que os defendia de muitas pragas. E quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia Antiga, eles tinham um Deus para cada dia do ano, que eles achavam que os defendiam de qualquer coisa. E eles criam nisso aí, então Deus falou, eu vou provar de uma vez por todas que as entidades, as imagens de esculturas, as entidades que eles servem, né, os deuses estranhos que eles servem, deuses pagãos, não os defende de nada. Então Deus falou, eu vou fazer juízo sobre todos os deuses do Egito. Aí acontece, versículo 13, e ele disse, aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, para lembrar sempre, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, nós devemos celebrar a Páscoa. Não é? Olha só, a Páscoa, entendendo que não tem nada a ver com o coelho que botou ovo e etc. Mas entendendo a Páscoa como o sacrifício do Cordeiro, incontaminado, imaculado, que verteu o seu precioso sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então, o sangue, esse sacrifício aqui, quando Deus mandou sacrificar um cordeiro imaculado, incontaminado, sem mancha, sem defeito, e ele mandou celebrar a comunhão, né? Se a família for grande, um cordeiro para a família, colhendo sangue, mas se a família for pequena, pode tomar um cordeiro para uma ou mais de uma família, mas entendendo o sacrifício do cordeiro e, mais do que isso, o propósito do sangue. E esse sangue agora, o Senhor fala, eu vou passar essa noite na terra do Egito. E vendo eu o sangue, olha só a importância de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ser cobertura da nossa casa, da nossa família. Esse sangue que traz legitimação para o lugar onde nós vivemos e através de nossas vidas, outras vidas são alcançadas e protegidas pelo sangue do Cordeiro. Aí o Senhor falou, olha, vocês vão aspergir o sangue do Cordeiro nos umbrais das vossas casas. Porque quando eu passar na terra do Egito, vendo eu o sangue na verga da casa, não haverá praga de mortandade entre vocês. E os que tiverem fé para fazer isso, no seu meio, nenhum cão vai mover a sua língua, até os animais serão protegidos. Deus está falando, então, que aqui é a primeira ordem para legitimar a nossa casa e consagrar a nossa casa ao Senhor. Por que Deus falou isso? Olha, se vocês tiverem fé e fizerem isso, porque se não tiver fé, isso é ato profético. Quem não tem fé não faz. Quem não tem fé vai continuar crendo no Deus do Egito, ou os deuses do Egito. Quem não tem fé não vai colocar em ação algo que, segundo o âmbito espiritual, que é espiritual, é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, onde quem vai vencer por nós é o sangue do Cordeiro. Quem vai vencer essa guerra por nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós cremos e legitimamos a nossa casa. Por isso que nós vamos ver o Salmo 91 dizer, ó, nem o mal te sucederá, nem praga alguma
chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem a seus anjos a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Até para você não tropeçar com o pé em uma pedra, o Senhor vai te guardar. Agora, entendemos isso como legitimação ou unção territorial. Qual é o território, né, que Deus te deu para você administrar, para você cuidar e para você ser a cobertura espiritual? Começa na nossa casa. Na nossa casa nós somos o sacerdote ou sacerdotisa. Talvez vai ter alguém na nossa casa que não crê. Talvez vai ter alguém na nossa casa que não quer saber. Mas Deus escolheu alguém. Na nossa casa. Na minha casa pode ser eu, pode ser a minha esposa, pode ser alguém dos meus filhos. Na sua casa, a mesma coisa. Mas sempre vai ter alguém que vai ter fé. Agora, é necessário ter fé e ter disposição. Em primeiro lugar, para aceitar o sacrifício do Cordeiro, né? Entender que é o sangue do Cordeiro que nos lava, que nos purifica, que nos protege, nos cura e transforma nossas vidas. Não é nada, não tem nada a ver com Deus estranho, com deuses pagãos, não é? Eu me lembro que eu fui dormir em uma casa e a casa tinha muita imagem. Tinha imagem quase do meu tamanho. E era uma guerra. Porque naqueles tempos, eu estava no óleo puro, porque eu sabia que eu ia para este lugar, que eu ia enfrentar uma batalha. E os demônios não me deixaram dormir. As entidades queriam me perturbar a todo preço. A primeira noite foi só batalha espiritual. Eu quero dizer para vocês, fiquei mais 15 dias naquela casa. Mas depois foi paz e sossego. Porque eu não coloquei a mão nas imagens, mas amarrei todas as entidades e coloquei num canto da casa. Eu não podia mandá-las embora de lá por causa do precedente, da brecha que o dono da casa abriu, e a legalidade ela agia de acordo com o dono da casa. Então, quer dizer, o que eu podia fazer é amarrá-los num canto. Eu não podia expulsão-los dali, porque o ponto de contato continuava. Né? Depois que eu vim embora, né? Depois a pessoa, depois de um tempo, depois do trabalho também, né? Das curas que Deus, né, me usou para realizar naquele lugar, ele entendeu que aquelas imagens não serviam para absolutamente nada. Então ele converteu e eu não sei o que ele fez com as imagens, mas eu voltei lá alguns anos depois, a casa estava purificada. Hoje tem casa que a gente entra e dá vontade de sair correndo. Dá vontade de sair correndo de tanta opressão, de tanta possessão, de tanta presença maligna, não é? Aconteceu um fato engraçado comigo foi no sábado agora. Teve um moço aqui na minha casa e eu estava sentado, ele perguntou minha nora falou, está ali, tomando um café ali. Estava na loja tomando um café. Ele falou assim, eu vim cá para conversar com você. A minha esposa está com 72 anos e eu estou com 82. E ela está com Alzheimer, depressão e diabetes. Ela não quer andar mais, ela não quer falar mais, ela só quer ficar prostrada. E eu queria ver com você se você ia lá fazer uma oração para ela, para mim. Porque eu fiquei sabendo de um padre exorcista lá em João Molevade, eu ia levar ela lá. Porém, o diabo é tão sujo que um camarada bateu uma moto lá no muro lá e caiu em cima do meu carro e quebrou o para-brisa. Então, no planejamento que eu fiz de levar ela agora, não vai dar. Mas um dia eu passei aqui e vi você expulsando demônio de uma pessoa dentro de um carro aqui. Era verdade, alguém trouxe uma pessoa possessa aqui na porta da minha casa
atravessou a cidade para trazer a pessoa endemoniada aqui. E ele falou, eu vi você fazendo aquele trabalho, achei de Deus maravilhoso. E eu queria que você fosse lá na minha casa. Quem sabe você ia lá e dava uma benzida na minha esposa e ela ficava boa. Falei para ela assim, ó, e na sua casa eu posso. Agora, orar por ela, eu oro. Mas quem vai fazer a obra não é eu, é Deus. Se for vontade de Deus, por quê? Eu não posso chegar lá e falar, ó, vou levanta e anda, começa a falar, por quê? Eu tenho que fazer um mapeamento, eu tenho que saber o histórico da vida da pessoa, se é hereditária. Ele falou, ela tem mais três irmãos com problema de depressão. Aí eu falei, pois é, a gente tem que saber o histórico, tem que saber de onde a origem, a causa, o porquê está acontecendo isso com ela, se ela sofreu alguma perda, se alguma coisa desse tipo. Não, então tá bom, eu vou. Marquei com ele, falei assim, ó, eu tenho um compromisso na parte da tarde, mas assim que eu chegar eu vou lá, só que o compromisso agarrou. E o compromisso era subir no telhado da igreja, lá da Vargem das Flores, e fazer alguns reparos lá por causa de algumas goteiras que apareceram. E aí cheguei aqui já, quase 7 horas da noite, cansado, cansado, cansado. Subir no telhado, limpar a calha, essas coisas. E aí eu falei com a minha esposa, não vou lá hoje não, amanhã eu vou lá, converso com ele. E de repente eu resolvi, pelo menos, dar satisfação antes de eu tomar banho. Falei, vou lá, vou avisar ele. Aí saí, fui lá, bati na porta dele, chamei. Já estava escuro. Aí ele falou assim, rapaz, você veio. E eu pensei assim, o inimigo já me impediu quando o cara caiu sobre meu carro. E agora eu pensei, será que o inimigo é tão poderoso assim que ia impedir você também de vir aqui na minha casa orar para minha esposa? Eu falei, não, ele não tem força para isso, não. Só que tem um detalhe. Assim, eu cheguei agora, estou todo sujo, estou cansado ainda. Aí ele falou, mas por quê? Você não pode vir assim? Não? Eu falei, não posso, mas é desconfortável para vocês eu vir na sua casa. Não, não tem problema não. Eu falei, então tá bom. Vou lá buscar o óleo e nós vamos orar e vamos ungir ela. Eu cheguei lá, conversei com a dona, antes de orar, né? A gente sempre procura levar uma palavra de descontração para provocar a pessoa, para ver se ela reage, etc. e tal. E eu peguei, conversei muito com ela, pedi ela para movimentar as mãos, ou os olhos, ou a boca mesmo, falar amém, etc., se ela concordava com o que eu ia fazer. A primeira coisa, eu falei, olha, eu vim aqui pedir a Deus para fazer algo pela sua vida. A senhora aceita? Aí ela movimentou a cabeça, que aceita. Eu falei, agora, a outra coisa, antes de Deus fazer o que ele quer fazer na sua vida, ele quer ser Senhor. Ele quer que o Filho dele, Jesus Cristo, seja Senhor da sua vida. Você aceita? Ela balançou a cabeça que aceita. Aí eu falei, então vamos orar comigo. E falei com o esposo, você também pode orar comigo. E fizemos a oração de confissão, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador daquelas vidas. Todos dois fizeram oração de confissão. Eu vou voltar lá. Marquei com ele que aquela não deveria ser a primeira e a última, porque normalmente eu faço isso, né? Eu faço um trabalho de visita e às vezes depende da gente voltar lá mais vezes. Só que tem um detalhe. Na primeira visita, aquela casa, né? Um ambiente que, né, cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi uma imagem de 1 metro de altura, fora outras, mas eles confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, saí daquela casa, daquele ambiente, com convicção de que, ela melhorando ou não, eu percebi alguma reação, não foi tão assim, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Porque a vontade dele, o desejo dele é ver a esposa curada. E a vontade de Deus, às vezes, não é simplesmente isso. Ele pode fazer a cura, ele pode até ressuscitar o morto. Mas o importante para Deus
é a salvação e a vida eterna com Cristo Jesus. Então é necessário, como lá eu deixei uma semente plantada, essa chamada unção territorial dentro de uma casa. É uma autorização, uma autorização legítima no mundo espiritual de que aquele território agora pertence a Jesus. É importante frisarmos isso. Este território, esta casa agora, pertence ao Senhor Jesus. E pronto, Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa família. Jesus é quem cuida dessa casa. Jesus é quem cuida dessa família. Esta unção é o quê? Esta legitimação é um ato profético que limpa os céus da nossa geografia, do lugar onde nós vivemos. Vai limpar os céus, vai trazer purificação. Não vai ter perturbação, não vai ter confusão no ambiente onde nós legitimamos, não é? Então, a nossa geografia tem que estar sarada, tem que estar liberta. O mundo lá fora pode estar do avesso, de cabeça para baixo. E pronto. Mas na nossa casa, no nosso território, na nossa geografia, tem que haver libertação, tem que haver transformação, porque assim Deus nos chamou, assim Deus quer que nós façamos. E mais do que isso, né? Isto é um princípio estabelecido por Deus para trazer proteção. Olha só, né, quando Deus mandou lá no Êxodo 12, quando Deus mandou fazer, né, esta unção ou esta legitimação, o que Deus queria com isso? Através da fé de quem fez ou de quem praticou porque teve fé para isso, é trazer para aquele ambiente proteção, prosperidade, e mais do que isso, né? E mais coisas melhores ainda, né? E gerar uma atmosfera de paz, tranquilidade, bem-estar a todos os componentes de uma casa e até os seus vizinhos. Olha que coisa mais interessante, não é? Nesse caso, é um princípio estabelecido por Deus, mas os beneficiados serão quem pratica, quem põe em prática, quem coloca em ação. Isso vai alcançá-lo, né? Essa proteção, essa segurança, essa bênção, vai alcançá-lo e vai alcançar até seus vizinhos, né? E mais, porque nós vimos isso, né? Eu citei aqui Salmo 91, 10, né? Porque ele fala assim, olha, se você faz isso, nem o mal te sucede, nem praga alguma chega à sua tenda, porque o Senhor dará ordem a seus anjos. Então, ele garantiu proteção e segurança, ele não volta atrás na sua palavra. E nós, quando legitimamos o nosso território, a nossa casa, Deus trabalha para manter e cumprir a sua palavra. Deus trabalha para manter a proteção, Deus trabalha para manter os cuidados, Deus trabalha para que nós sejamos abençoados, prósperos e tenhamos uma vida tranquila, quieta e sossegada, sem preocupar com nada. É o propósito de Deus, é o projeto de Deus, não é? E mais, toda casa, olha só, toda casa precisa ser legitimada. Toda casa. Eu, de tempos em tempos, eu levanto à noite, unjo a minha mão, unjo aqui, unjo a loja lá embaixo, unjo tudo. E legitimo e falo, esta casa, esse território é cuidado pelo Senhor Jesus. Esse território, o Senhor é Senhor desta casa. Esse território pertence ao Senhor. Esse território é legitimado pelo Senhor. Então, pronto, acabou. Pode deitar na sua cama e dormir. E não perde sono, não. Dorme bem. Dorme bem, dorme despreocupado. Porque o Senhor falou, olha, se vocês legitimarem as vossas casas, quando der, pode dormir sossegado, porque o anjo da morte, quando vier, ele vai passar por cima. Não vai ter morte no meio de vocês, não. Não vai ter praga de mortandade no meio de vocês, não. Pode dormir despreocupado, né? Então, toda casa tem que ser legitimada.
Toda casa precisa ser legitimada, e mais do que isso, quando a legitimamos, bloqueamos a ação do anjo do mal. Quando a legitimamos, bloqueamos a ação do anjo da morte. Quando o Senhor diz no Salmo 91:10, nem o mal vai te suceder e nem praga alguma chegará à sua tenda. Nós podemos perder alguma coisa na vida, como, né, eu me lembro, cresci vendo meu pai dizendo, quem não tem nada para perder, perde a vida. Eu digo sempre que quando nós não estamos espiritualmente falando cobertos, ou estamos espiritualmente na comunhão com Deus, não é? Acontece isso muito. Exemplo, vem uma seta, uma ação do adversário contra a minha vida, eu tenho que estar bem com Deus e cobrindo os que estão na minha casa, até os animais. Você entende? Até os animais. Eu aqui, de vez em quando, nós temos um cachorrinho aqui, tem uma gata que fica lá embaixo na garagem, no meio no salão do cimento lá. Depois que ela chegou aqui foi um sossego, porque na rua vem rato, vem barata, essas coisas, ela não deixa nada disso aqui. Mas de vez em quando eu vou lá e unjo ela e peço a Deus proteção para ela, para o cachorro, para os animais. A gente tem que pegar o óleo e ungir os animais e de liberar decretos de proteção sobre a vida deles. Por quê? Porque quando vem alguma coisa contra a gente, o que está menos protegido paga o preço. Não é? Nós buscamos proteção em Deus, na palavra de Deus, no cuidado de Deus para nós. E às vezes esquecemos de legitimar a nossa casa. E aqui a palavra diz que até os animais, nós vimos aqui, que até nem os animais iam sofrer. Até os animais seriam protegidos quando nós legitimamos a nossa casa. Até os nossos vizinhos vão ser alcançados por esse cuidado de Deus. Aí, né, como eu disse, Egito é mundo, e Deus está passando pelo mundo aí. Vocês podem ver aí o que está acontecendo do mundo afora aí. Deus está passando, Deus está permitindo, né, muito estrago, muita ruína, muita destruição, não é? Isso tudo Deus está permitindo. Mas lá no Êxodo, o texto que nós lemos, ele fala, e esta noite eu passarei na terra do Egito. Quer dizer, ele mesmo ia passar, permitindo a morte até dos animais lá no Egito, né? Ele fala, né? Eu vou ferir todo primogênito na terra do Egito, e ferirei homens e animais, e a todos os deuses do Egito farei juízo. O que é fazer juízo contra os deuses do Egito? Ele falou, vou provar que eles não servem para nada. Eu vou provar que eles não impedem uma doença ruim, vou provar que eles não impedem um câncer, eles não impedem um ladrão de entrar, eu vou provar que eles não impedem a seca de vir sobre a terra, de vir a escassez de alimento, de vir a fome, de vir a guerra, não é? O Salmo 127, no versículo 1, deixa isso bem claro. Olha, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão vigia o cachorro bravo, em vão vigia o segurança armado, em vão vigia a cerca elétrica, em vão vigia a concertina, em vão vigia os muros altos, porque isso não impede doença maligna de entrar. E não impede também, porque a pessoa não vai ficar ali dentro para sempre, uma hora ela sai. E se for da permissão de Deus, uma hora vai acontecer alguma ruim. Por isso nós temos que orar pedindo a Deus cobertura do sangue do Cordeiro, até para nós termos livramentos quando nós estamos na rua, não é? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia de sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, não é? E mais, né? Mas eu quero falar com você que a partir de hoje, né, você, eu, nós aprendemos com isso, né? A partir de hoje vai ter salvação na nossa casa. A partir de hoje, né, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, e por que não nas nações da terra? Através de quê? Através da minha fé, através de eu crer que o Senhor, que essa proteção proveniente do Senhor vai me guardar, vai cobrir a minha vida, vai cobrir minha casa, vai cobrir a minha
família também. Então, olha só, eu posso e você pode adotar, demarcar e declarar que o seu território é cuidado pelo Senhor Jesus. Né? O capítulo 12 de Êxodo 22, o Senhor fala, tomai um molho de isopo. É uma planta, né, que ela é um pouco esponjosa, encharca, umedece com sangue, no caso, um líquido, né, mas lá no caso, o sangue. E molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta da casa. E não saia de casa até pela manhã. Naquele tempo lá, teve um toque de recolher, mas agora quem determinou foi Deus. Aqui, né, nas favelas, nos aglomerados e etc., né, tem toque de recolher. O dia que a bandidagem decreta o toque de recolher, ninguém sai de casa porque arrisca tomar tiro ou ser penalizado. Lá Deus mandou recolher para que não vissem a destruição quando o anjo da morte passasse. Ele disse, vocês não têm nada com isso e não serão penalizados por isso. Então, o que vai acontecer? A morte vai entrar na casa dos incircuncisos. O que é isso? A morte vai entrar na casa dos que não temem a Deus. A morte vai entrar na casa daqueles que não têm fé em Deus. A morte vai entrar na casa, vai fazer um estrago, até no homem mais poderoso da época do Egito, que era Faraó. Até o filho de Faraó morreu. Mas na casa dos hebreus, na casa do povo de Deus, na casa dos que tiveram fé para demarcar o seu território, o Senhor diz, nenhum cão vai mover a sua língua. Ou seja, na casa desse povo separado, desse povo santificado, desse povo escolhido por Deus para ser o seu povo, haverá proteção, haverá livramento, haverá paz, haverá prosperidade, haverá provisão, haverá os cuidados do Senhor e sempre, sempre mais saúde, paz, alegria no coração e bênçãos sem medida, porque assim Deus faz. É assim que Deus faz. Mas vai requerer de mim, vai requerer de nós, depositar a nossa confiança nele, a nossa fé nele, a nossa fé no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, o Filho unigênito, o Filho amado. Então, nosso território é responsabilidade nossa. A nossa casa é nossa responsabilidade. Nós somos os tutores, nós somos os sacerdotes e as sacerdotisas, nós somos os homens de Deus, mulheres de Deus, para sermos o representante do nosso lar diante de Deus, e nós vamos entregar a Deus um lar purificado, um lar abençoado, e nosso lar será um lugar de paz, um lugar de alegria, onde seja quem quer que vier, venha em paz, traga paz e saia em paz e leva a paz, porque a palavra de Deus fala disso, né? Filipenses 7,14, acho que sim, né? Que essa paz, né? A paz de Deus, vou até conferir aqui para não falar errado para vocês, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, né? Ninguém explica como funciona essa paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses, vou falar para você certinho onde é que está. Opa, passei. Filipenses 4:7, né? Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que a paz de Deus venha reinar em nossos lares e no nosso coração. Amém?